Então, pessoal, dando continuidade na nossa matéria, agora a gente vai falar um pouquinho de posicionamento do paciente cirúrgico. E o principal objetivo do paciente, do posicionamento do paciente é promover uma exposição do sítio cirúrgico, mais adequado possível, prevenindo complicações e possibilitando que o cirurgião chegue ao local da cirurgia sem maiores barreiras, Para que o posicionamento fique o mais adequado possível, alguns dispositivos são usados. E aí a gente fala que aqueles coxins que eu já tinha explicado numa aula anterior, eles facilitam esse posicionamento cirúrgico. E aí quem decide, sobre o posicionamento do paciente? O anestesista e o cirurgião, eles conversam em questão da abordagem cirúrgica e principalmente para saber o posicionamento em relação à anestesia, porque algumas anestesias elas são específicas e precisam de um determinado posicionamento. Então, o anestesista e o cirurgião, eles precisam, conversar para saber o que vai ser mais adequado e que beneficie o paciente, mas que não prejudique nem a técnica do anestesista, nem a técnica do cirurgião. As regras gerais para posicionamento do paciente na mesa cirúrgica, Então, a gente tem que expor adequadamente o local a ser operado, prevenir a interferência na respiração do paciente, como eu falei, As vias aéreas têm que ficar pérvias. Se for o caso de uma cirurgia que o paciente tem que ficar posição ventral, mas ele está entubado, tem que manter o tubo, a traqueia do tubo pérvia, para que não impossibilite a respiração do paciente. Proteger contra a compressão indevida dos nervos, Prevenir posicionamento incorreto com auxílio dos coxins, como eu falei, tem aqueles vários que eu expliquei, tem os redondinhos que servem para a face, tem que serve para o braço, para a região posterior do corpo. Eles auxiliam em relação a esse posicionamento. E aí algumas posições elas são usadas para procedimento cirúrgico como mostrado a seguir. Então, o decúbito dorsal é a forma mais comum e natural do corpo em repouso, O paciente é colocado com as costas no colchão, um braço ficando ao lado da mesa, com a palma da mão voltada para baixo, o outro é colocado sobre um apoio para infusão venosa. Normalmente, ele fica rente ao corpo, menor que um ângulo de 90 graus, e ele fica em cima de uma pranchazinha, A coluna deve estar alinhada e o corpo não deve entrar em contato com a mesa de inox. Nunca. Sempre tem que ter o colchão e o lençol. As pernas são mantidas descruzadas e alinhadas. É a posição indicada para cirurgias abdominais, Algumas outras cirurgias também, isso vai depender do cirurgião, mas sempre cirurgia abdominal ou cirurgia torácica também, Às vezes cardíaca, o melhor posicionamento do paciente é o decúbito dorsal. Então, aqui, tem um exemplo de uma posição dorsal. O Trendelenburg, O que é o Trendelenburg? Nada mais é que a dorsal, só que os membros, eles estão elevados, Então, ele fica um pouquinho só de cabeça para baixo, Deve ter atenção quanto ao tempo de exposição, porque ela pode causar aumento da pressão arterial, principalmente da pressão intracraniana, Desfazer a posição devagar para evitar a hipotensão, que é a queda de pressão. E o paciente é mantido nessa posição com auxílio de coxins também. Então, a gente percebe aqui, que tem um coxim bem atrás do calcanhar do paciente. Esse é o exemplo da posição de Trendelenburg. Por que essas posições são importantes, pessoal? Porque muitos médicos, eles falam sempre o nome da posição, o nome técnico da posição. Eles não vão falar, põe o paciente um pouquinho de cabeça para baixo, alguma coisa assim. Não. Então, é muito importante saber isso, porque o circulante da sala, tanto seja enfermeiro quanto seja técnico de enfermagem,
ele é responsável por posicionar o paciente também, para ajudar a equipe. A posição de litotomia é aquela posição ginecológica que a gente vê, então eu tenho aqui as duas pernas presas, né, pela perneira. A modificação do decúbito dorsal, né, então os membros inferiores ficam elevados, abduzidos, ou seja, abertos e fixados em perneira. Né? É para posição ginecológica, curetagem, alguns proctologistas fazem nessa posição também, né? Isso permite para a gente uma exposição maior da região perianal, região peniana, vaginal, né? Esse aí, então, é um exemplo de uma posição de litotomia. A posição de Fowler, né, que nada mais é que uma posição semi-sentada e deve ter cuidado com o retorno venoso dos membros inferiores. Então, atentar também para a lesão dos membros superiores. Então, sempre tem que colocar os coxins, né? O paciente é colocado semi-sentado com o tronco elevado. É a posição indicada para cirurgia de crânio, cirurgias de otorrino, né? Amigdalectomia. Alguns tipos de cirurgias oftalmológicas, o oftalmologista pode preferir essa posição também. A posição ventral, que nada mais é do que a de barriga para baixo, né? Quando a barriga tá para baixo na mesa da cirurgia, né? As pernas devem ser mantidas descruzadas, a coluna bem alinhada e os braços do paciente, ó, eles estão num apoio aqui, ó. Sempre mais confortável, não hiperestendendo, sempre pra cá, tá bom? A gente também vê que tem um coxim aqui, por causa dos pés do paciente, né? E evitar o contato sempre direto com a mesa. É indicado para cirurgia de cabeça, cirurgia de coluna, onde a abordagem é essa daqui, ó. Cirurgia de reto, membros inferiores. E a posição de canivete ou gênito peitoral. O que é isso? Eu tenho uma exposição da região perianal das nádegas aqui, é preso por um esparadrapo aqui, como vocês veem, e o paciente está bem exposto aqui, né? Essa posição a gente precisa colocar, né? Não deixar o paciente aqui, ó, em contato direto com a mesa. É importante não deixar o pé do paciente em contato aqui, que pode lesionar essa parte aí do paciente. Então, essa posição também é uma posição muito comum. E olha como é que o braço do paciente tá com um apoio de braço, ou seja, sempre é uma extensão do corpo. A gente tem que ficar muito atento quanto a isso, porque o paciente numa mesa de cirurgia, ele tá totalmente entregue à anestesia, ele tá totalmente entregue ali. Então, a gente que tem que ter uma percepção, uma maldade do que pode lesionar ou não o corpo do paciente. Por quê? Ele nunca deve sair do bloco numa condição na qual ele não tem entrado, ou pior, né? O que a gente busca em cirurgias é melhorar a condição do paciente, nunca piorá-la. O decúbito lateral, né? O paciente fica deitado sobre o lado não afetado, então coloca um travesseiro na cabeça, outro entre os membros inferiores, como vocês podem ver aqui também, ó. A perna de baixo é flexionada, aproximando o joelho e quadril, e a perna de cima fica reta ou levemente fletida. É indicado para cirurgia de rim, que eu tenho uma abordagem aqui muito boa. Tórax também, caso às vezes vai fazer uma toracotomia, e quadril. Então, a posição lateral, essa daqui é a posição lateral direita, porque o paciente está sobre o braço direito. Essa daqui é a mesma coisa, só que essa aqui é uma visão que a gente tem de cima e essa é uma visão que a gente tem lateral, tá bom? Para alguns manejos do paciente, né, pode-se usar a mesa ortopédica, que é usada para tratamento cirúrgico de fratura de fêmur, quadril, colocação de gesso, né? O
posicionamento em decúbito dorsal ou lateral após o paciente ser anestesiado. E a gente tem que ter cuidado com as extremidades, com as quedas, posição e distensão do paciente. Essa mesa ortopédica, ela permite variações de decúbito do paciente, né? De posição do paciente. Agora vamos falar um pouquinho de anestesia e o tanto que é interessante a história da anestesia, né? Os chineses usavam a acupuntura para anestesiar. Hoje é muito comum, né? Muitas pessoas, atletas, pessoas que têm uma tensão, fazer acupuntura, porque ela dissolve esses nós, né? Então, isso é medicina chinesa. E já existia também o uso de uma esponja sonífera, né? Pelo Hipócrates. Era preparada à base de ópio e outras substâncias, fazia o paciente adormecer quando colocava no nariz, né? E para despertar, uma esponja de vinagre entrava em ação. Então eu tinha duas substâncias, uma para fazer dormir, que era o ópio, e uma para fazer acordar, que era o vinagre. E aí isso no século 4 a.C. Ou seja, muito tempo se passou até a gente ter a anestesia moderna que nós temos hoje, né? Então, os assírios comprimiam também a carótida para evitar que o sangue chegasse ao cérebro, uma forma também, né? Então, o paciente perdia um pouco o sentido. O Paracelso usou o éter para aliviar as dores de seus pacientes, mas ele só voltaria a ser utilizado como anestésico em meados do século XIX, então o éter também era inalado, né? E no início do século XIX, os cirurgiões usavam álcool e ópio para intoxicar os pacientes, né? De cirurgia que envolvia uma dor muito intensa. E o éter foi usado em 1842 nos Estados Unidos, ou seja, um dos precursores, né? Em 1844, teve um dentista que começou a usar óxido nitroso, que aí já é um gás, né? E ele fazia as pessoas inalarem. Ou seja, era rápido, porque antes a cirurgia tinha sucesso, gente. Quanto mais rápido o cirurgião operasse, quer dizer que melhor ele era e a cirurgia tinha corrido muito boa. Hoje em dia a gente vê que não tem isso, né? O que importa, às vezes, não é o tempo de cirurgia, mas sim a dedicação do cirurgião na cirurgia. A anestesia, né, ela é um estado de relaxamento que o paciente está entregue, ele perde a sensibilidade e os reflexos. Pode ser de forma parcial ou total, a gente vai ver pelos tipos de anestesia que a gente tem. E esse relaxamento, essa sensibilidade é provocado pelas drogas anestésicas que nós temos. O objetivo é evitar a dor e facilitar o ato operatório pela equipe, né? Na anestesia geral também tem uma inconsciência, coisa que nas anestesias locais ou nos bloqueios não tem. O paciente é sedado, mas ele não está inconsciente mesmo. Na anestesia geral, não. O paciente está entubado, óbvio que é programado, né? Mas ele está inconsciente. O anestesista, então, é o médico responsável em avaliar o cliente no pré-operatório, prescrever a medicação pré-anestésica quando tem necessidade, administrar a anestesia, controlar as condições do cliente durante a cirurgia e assistir ele na sala de recuperação pós-anestésica, que é para onde o nosso paciente vai, a gente viu nas aulas anteriores, nosso paciente vai para a sala de recuperação pós-anestésica depois da cirurgia. Então, as drogas anestésicas, elas podem produzir anestesia em todo o corpo, sendo geral ou em partes do mesmo corpo, né? Anestesia local, raquiana ou peridural. Então, aqui, ó, vai dar para vocês verem melhorzinho, ó. A anestesia, ela pode ser dividida em anestesia geral, e aí a geral, ela pode ser inalatória
endovenosa ou combinada, que é quando eu tenho endovenosa e inalatória. Ou ela pode ser uma anestesia de bloqueio, quer dizer que eu estou bloqueando os nervos. Então, eu posso bloquear as terminações nervosas locais, peridural e raquidiana. Vocês vão ver que a diferença entre essas duas é a localização, tá? Mas a agulha, inclusive, é a mesma que a gente usa nessas anestesias. Então, as etapas da anestesia, né? Uma coisa que é muito importante é o pré-anestésico, pessoal. Isso é a primeira etapa, né? Quando um paciente vai no médico e precisa de uma intervenção cirúrgica, o médico passa para ele um risco cardiológico, ou um risco cirúrgico, ou um pré-anestésico. Tem muitos que falam, olha, você pode fazer com anestesista, ou você pode fazer com cardiologista, ou você pode fazer com um clínico geral. Isso vai depender do tipo de cirurgia e para onde o seu cirurgião, né, para onde o cirurgião do paciente vai encaminhá-lo. O pré-anestésico, ele colhe dados do paciente que ajudam a planejar a anestesia, para o anestesista te conhecer. Então, ela engloba os seguintes passos: definição do estado fisiológico atual, determinação do processo patológico, como hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, doença hepática, doença renal, doença pulmonar obstrutiva crônica, alcoolismo, sistema nervoso e digestório. Ela também avalia o estado nutricional e o delineamento do nível atual da função física, cognitiva, social, espiritual e emocional do paciente. É quando o médico vai conhecer as condições do paciente, né? A identificação dos fatores de risco específicos que aumentam o risco de complicações intra e pós-operatórias, tais como distúrbio de sangramento, idade, essas doenças respiratórias, como eu falei, o uso de medicamentos, a obesidade, né? E a avaliação clínica, ela é feita através do pedido dos exames e a história clínica mesmo do paciente. Então, o paciente, né, com base na anamnese do médico, ele vai relatar as suas coisas e também com base nos resultados de exame. Então, né, os exames mais comuns, exame de sangue, hemograma, ureia, creatinina, urina, tempo de protrombina, raio-x de tórax, para ver, às vezes, inclusive área cardíaca, eletrocardiograma e outros caso o médico veja necessidade. Às vezes tem uma alteração de eletrocardiograma, o médico pede um ecodoppler cardiograma, que é um exame mais detalhado, né? E também prescrição de medicamento pré-anestésico, se for o caso, e também pode haver uma suspensão do medicamento em uso para cirurgia, né? Às vezes o paciente faz uso de anticoagulante, então não vai deixar o sangue dele coagular, então ele vai sangrar se ele tiver um procedimento cirúrgico. Então, às vezes, o anestesista suspende por 3, 4 dias antes do procedimento o anticoagulante que o paciente está tomando. A avaliação, né, pode ser feita no dia anterior da cirurgia, quando o paciente já está internado, em casos, né, mais complicados. Como as cirurgias estão mais programadas, essa consulta de pré-anestésico pode ser feita antes da cirurgia, né? Dias antes da cirurgia, 1 semana, 2 semanas. Por quê? Até se der algum exame alterado, tem como pedir outro exame para avaliar, né? O paciente consegue fazer tudo de forma programada. E é dessa forma, né, juntando a consulta com os exames, que o médico vai conseguir construir a história anestésica do paciente e os riscos que ele tem também. Nós vamos ver que o pré-anestésico, ele é dividido em algumas partes, tá? As partes dele quer dizer que é uma avaliação que a Sociedade de Anestesiologia faz do paciente, e ele é classificado como ASA, vai de ASA 1 a ASA 6, e aí esse ASA vai depender de acordo com as comorbidades que o paciente tem ou não, tá bom?
As próximas etapas do pré-anestésico serão faladas na próxima videoaula. Muito obrigada!